Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da paciência heróica de Nossa Senhora. Então, para lembrar um pouco, o que é uma virtude? Uma virtude é a disposição que o ser humano tem de buscar o bem, de buscar fazer o bem, de buscar fazer aquilo que é bom. A paciência deriva do latim pati, que significa padecer, sofrer. Então, a paciência nada mais é do que a capacidade de sofrer bem, de aguentar aquela situação, aquela circunstância que você está vivendo. Uma pessoa paciente é uma pessoa que sabe sofrer e que sabe fazer a entrega necessária ao sofrimento, e ela também é a condição para passarmos para a vida de santidade. É exatamente esse saber sofrer, esse saber padecer vivido por Nossa Senhora em tantas situações, como na fuga para o Egito, na crucificação de Nosso Senhor. A paciência, ela não é inata, nós não nascemos com ela precisa ser adquirida. E como nós fazemos para adquirir a paciência? Exercitando. Então, nós precisamos exercitá-la para poder adquirir. Por ela não ser inata, nós perdemos o controle com maior facilidade. Porém, quando nós nos dispomos a vigiá-la, ela vai se tornando um hábito. Então, é isso que a gente busca, quando a gente exercita a paciência. Para adquirir a paciência, nós precisamos de duas coisas: vida de oração e vida interior. O padre Francisco Fausto diz que para o cristão é necessário caminhar com duas asas, a asa da mortificação e a asa da oração, ambas já partilhadas aqui pornosco em encontros anteriores. A mortificação, fazer morrer o pecado em nós, com pequenos exercícios para matar esse pecado, e pequenas penitências que nós nos impomos a contragosto para poder aprender a crescer na virtude. E a oração, que é esse clamar e pedir a Deus a graça, pois nós precisamos do sobrenatural. Sem o sobrenatural, nós não somos capazes, de por nós mesmos adquirirmos essa virtude da paciência, nem mesmo exercitá-la. Nós precisamos da graça de Deus, inclusive, para exercitá-la. Nossa Senhora vivia essa oração constante, essa vigilância e essa intimidade na vida interior. E por isso nós vemos essa virtude da paciência tão latente, na vida de Nossa Senhora, quando ela é privada de viver próxima ao seu povo, quando se deu a fuga para o Egito, bem como no Calvário e na crucificação de Nosso Senhor, como em tantos outros momentos em que Nossa Senhora viveu essa paciência heróica. A paciência é a virtude que busca manter a calma e o autodomínio nas circunstâncias e nas dificuldades, o controle emocional equilibrado sem perder a calma ao longo do tempo. Muitas vezes, as pessoas que mais testam a nossa paciência são aquelas que convivem conosco, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade. Nós precisamos ter paciência primeiro, conosco mesmo, tendo a consciência de que nem sempre seremos a melhor pessoa, mas que com a graça de Deus nós podemos a cada dia buscar ser quem Ele desejou que cada um de nós fôssemos. Ter paciência com o outro, que também tem as suas limitações, tem as suas quedas, Então nós precisamos ter paciência com o outro também, a todo que se achegue a nós. E nós precisamos ter paciência com as circunstâncias. Nem sempre o momento vai ser propício ou favorável para que a gente exercite a paciência. Então a gente precisa usar dessas oportunidades para transformar a nós mesmos, o nosso entendimento e o nosso olhar sobre as coisas à nossa volta, sobre as circunstâncias à nossa volta. Conforme a gente vai exercitando, rezando, tendo essa vida interior, o suportar, que a paciência pede, vai se transformando em ato de amor. E não mais o movimento de suportar, A paciência precisa ser esse ato de transformar o movimento de amor em nós. Bento XVI diz que a paciência é o rosto cotidiano do amor. Então, a todo momento, a gente precisa se questionar e se perguntar:
Qual é o rosto que eu mostrarei àqueles que mais testam a minha paciência? E para finalizar e certificar que ficou claro, né, para todos nós o que é essa paciência heróica, a virtude de Nossa Senhora, vou utilizar um exemplo prático, né? Quando um filho nosso está doente, nós temos a propensão a viver de forma mais prática essa virtude da paciência heróica, que pede para nós atos de amor e paciência profundos. A gente perde noite de sono, vela com cuidado, aferindo febre de hora em hora se for necessário. Fazemos um esforço muitas vezes sobre-humano para que ele se alimente bem, dentre outras coisas. Né? Mas nós não estamos atentos a ser pacientes na mesma medida e esforço nas pequenas coisas e contrariedades. E então, meus irmãos, é por isso que nós vemos que Nossa Senhora teve essa paciência heróica em situações e circunstâncias tão difíceis, porque Nossa Senhora tinha esse exercício da paciência nas coisas pequenas. A sua vida de oração e a sua intimidade com Deus a permitia viver essa paciência heróica em todas as circunstâncias, mesmo nas mais pequenas, e por isso ela conseguia viver também essa paciência heróica em circunstâncias tão difíceis. Então peçamos a nossa Mãe Maria, aquela que foi paciente por excelência e que tanto tem se revelado e se mostrado a nós nesses últimos meses. Então peçamos a ela essa graça, a graça de sermos pacientes diante de todas as circunstâncias, mesmo que pequenas, para assim como ela, se necessário for, sermos pacientes nas grandes coisas. Amém? Agora eu vou deixar aqui 2 perguntas para nós partilharmos. Há algo na sua vida que é difícil de exercitar essa paciência? Há algum momento ou realidade na sua vida que prove mais a sua paciência?